E aí pessoal, tudo bem? Engasgou. Engasgou, é assim. A gente tá Volta, ensaiando há volta. 1000 anos e engasgou. E sempre dá uma... É. E aí pessoal, tudo bem? Cá estamos em 2019 com ideias, projetos e muita coisa para colocar em prática. Eu sou Rodolfo Sampaio, psicólogo, idealizador aqui da Mais Psicólogos. Eu sou Amanda, jornalista, esposa deste psicólogo que está aqui ao meu lado, colaboradora aqui também no projeto da Mais Psicólogos, mas... Ela sempre está nos bastidores, então, para quem de repente segue ou está vendo esse vídeo e não conhece, só para deixar claro e resumir um pouquinho, a Mais Psicólogos é um projeto que a gente tem há uns 3 anos, mais ou menos, um pouco mais talvez, que basicamente é com o objetivo de divulgar psicologia, comportamento, sociedade nas redes sociais. Hoje a gente tem um perfil no Insta, no Face e no Twitter. Tem esse aqui no YouTube, mas ele estava um pouquinho abandonado. E a nossa ideia é retomar ele aqui para a gente poder usar esse espaço também de uma forma mais próxima de vocês, enfim, ter um espaço mais aberto para a gente poder debater e discutir alguns assuntos. O principal desse projeto é isso, trazer alguns temas que entram nas redes sociais, mas que a gente não tem tanto espaço para debater sobre eles. Alguns assuntos precisam, sabe, de uma explicaçãozinha ali, de falar um pouco mais sobre eles e refletir. Que a ideia da Mais é isso, é levar a reflexão, é levar o debate, mas é um espaço curto. A ideia é exatamente essa, a gente tem um espaço para poder falar um pouquinho melhor, porque aqui, através de vídeo, a gente sabe que a gente consegue transmitir melhor algumas ideias e automaticamente vocês entenderem melhor alguns pontos para poder rebater, discutir, comentar, enfim. Exato. Então vão ser vídeos semanais de matérias, notícias, enfim, E assuntos que surgiram aí na semana. A gente vai sempre tentar trazer o mais próximo ali da semana anterior, tá? Para não ficar uma coisa tão distante, né? Isso. Só uma coisinha. E caso vocês tenham temas, assuntos, matérias que vocês tenham encontrado que sejam bacanas, que abordem algum tema interessante, pode comentar, mandar aqui pra gente, que se for possível a gente coloca em algum vídeo também. Legal. Antes da gente entrar em notícias e tal, eu só queria falar um pouquinho que em 2018 foi um ano que ficou muito marcante o tema empoderamento feminino, certo? Foi muito marcante. Não só na Mais Psicólogos, mas em muitos outros canais que a gente acompanhou. Foi muito presente mesmo. E eu gostaria que 2019 continuasse um ano de lutas por igualdade, não só a causa feminina, mas por todas as campanhas e todo o sentido de igualdade que fosse melhor debatido, porque precisa, com urgência, a causa feminina tá aí para mostrar, para esfregar na cara da gente o quanto não estamos preparados para lidar com o assunto. Tá? Então a gente precisa falar muito mais. Tem os exageros, enfim, tem tudo, tem de tudo, mas a gente precisa falar, precisa estar aberto para falar sobre o assunto. E aqui é o espaço para isso, porque a gente não tem medo de debate, a gente não tem medo de discordância. Nós mesmos discordamos muito um do outro e tudo bem. Precisa, é saudável, tá? Então vamos lá. A gente separou aqui para começar uma matéria da HuffPost, né, Rô? Acho que fala assim. HuffPost Brasil. HuffPost Brasil. Foi uma carta do secretário-geral da ONU que ele lançou ainda em 2018, né, para encerrar o ano. E nessa carta ele cita algumas coisas que precisavam ser debatidas aqui. É claro que ele, como representante de uma organização, de uma instituição como a ONU, gente, é claro que ele tem lá sua representatividade, seus interesses em algumas coisas do que ele vai falar nessa carta. Mas ele pontuou uma coisa e também uma ressalva que ele está falando de uma visão macro da coisa, tá? Então ele está falando de uma visão mundial. Mas não tem como a gente não pegar isso para o momento que nós estamos vivendo agora, não tem como não pegar para questões pessoais. E não tem como também não olhar para o todo e pensar, caramba, é isso. Ele fala basicamente que nós estamos vivendo um momento de desafios em que situações globais como mudanças climáticas, divisões geopolíticas e conflitos armados estão criando um tempo de ansiedade, criando em nós um teste de estresse. São palavras muito pontuais, né, que a gente precisava destacar. Ele cita que existe uma busca de segurança e proteção e que as desigualdades estão aumentando.
Ele cita também que a intolerância está crescendo, enquanto a confiança está diminuindo. Então, não tem como não citar isso. Mesmo falando de uma visão tão macro, a gente não vive num país de guerras, a gente não vive situações de países vizinhos nossos, mas mesmo assim não tem como não pontuar isso para o nosso cotidiano, né? Eu acho que assim, para mim, pessoalmente, eu achei muito interessante esse discurso dele, porque como a Amanda falou, ele, para quem não sabe, o secretário-geral da ONU é o maior cargo possível dentro da ONU. A ONU é uma organização, resumidamente falando, que ela tem mais de 190 países que estão aliadas a ela e ela tem por objetivos principais buscar paz, auxiliar em conflitos entre países, buscar maneiras de reduzir desigualdade, resumidamente falando. E quando a maior pessoa dentro da ONU traz um discurso de que mundialmente ele tem percebido um momento de mais intolerância, de menos confiança, de mais ansiedade, de estresse entre as relações internacionais, você fala, putz, não é só aqui perto de casa que as coisas estão acontecendo assim, não. Não é só no meu trabalho, não é só no ambiente que eu vivo, não é só nas redes sociais que isso está acontecendo. Porque, para mim, isso fica muito... É muito legal fazer uma relação de que, assim, como a Amanda falou, uma coisa macro, do mundo inteiro, porque ele está representando a ONU, como eu falei, 190 países que estão aliados a ela e que ele tem algum contato. Então, quando ele fala que as relações entre os países têm ansiedade, intolerância e menos confiança, você fala, caramba, os países estão assim, só que um com o outro. Só que, quando a gente para para pensar, isso também acontece no nosso dia a dia. Acho que quem está assistindo esse vídeo aqui provavelmente deve acompanhar em rede social a quantidade de discursos de ódio, de intolerância, pessoas inseguras, com medo e por aí vai. Então, assim, o que a gente vive no dia a dia está subindo para níveis maiores, mas não sei como eu posso dizer, mas que está alcançando relações internacionais, está afetando relações entre países. E eu não estou falando simplesmente de relação econômica, de mas um país não quer vender trigo para o outro. Não, isso também acontece, a gente sabe. Mas é uma falta de confiança de, eu não sei se eu posso confiar que aquele outro país não vai me atacar, que vai iniciar uma guerra e coisas do tipo. A gente viu muito também agora no final do ano, entrando um pouquinho mais no assunto, muito também a discussão sobre refugiados. Então, assim, inúmeros países com problemas de guerra, de fome, de terrorismo e etc. E pessoas querendo morar em outros locais e não conseguindo. Ou morrendo tentando ir para outros países e não conseguindo, sendo rejeitadas e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, putz, se fosse eu sendo um refugiado porque no meu país está insustentável, não consigo morar, nenhum país quer abrir a porta para mim. Talvez porque está com medo, está com insegurança, porque tem intolerância, não sei. Não vou entrar em mérito do porquê cada país tem esse posicionamento ou não. Mas isso é algo mundial. Então, às vezes a gente se pega, independente de cada cultura, de cada país, a gente se pega pensando que aqui a gente está sofrendo muito por causa de ansiedade, por causa de medo, porque os brasileiros estão intolerantes e tal, mas não. Esse é um exemplo perfeito de que, assim, aqui é só mais um lugar que está assim. O Brasil não tem exclusividade nenhuma em tolerância, em segurança, em algo nesse sentido. A gente está falando de culturas diferentes, né? De ambientes diferentes, onde todos os fatores interferem para que tudo seja diferente. Mas a gente está falando de resultados iguais, que é problemas de saúde mental. Essa que é a questão. E principalmente essa matéria, acho que a gente precisava dar uma destacada nela nesse momento, porque a gente entrou em janeiro com um pezão com tudo no Janeiro Branco, que é uma campanha maravilhosa aí justamente para a gente tentar falar mais sobre isso. Falar, gente, como o Leonardo Abrão tem usado muito a hashtag Vem pra Saúde Mental. E é bem isso, vem pra saúde mental, por favor, vamos caminhar juntos, porque tá muito difícil. Se as situações macro, como ele está citando, situações mundiais já não estão favorecendo, se a gente não cuidar um do outro aqui, eu não cuidar de mim sozinha, eu não cuidar da minha família, dos meus vizinhos, eu não cuidar, a gente não se cuidar, vai ficar muito mais difícil. Coisa não anda, né? Para quem eu acho que já entrando em outro assunto, não necessariamente muito distante, a Amanda comentou do Janeiro Branco, também não sei se todo mundo conhece.
Agora em janeiro a gente tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que é uma campanha que acontece, se eu não me engano, desde 2014, que foi organizada, pensada por um psicólogo de Minas, o Leonardo Abraão. E essa campanha hoje ela já tomou níveis nacionais, praticamente internacionais também. Fora do país tem pessoas fazendo a campanha. E a campanha nada mais é do que tem o objetivo de levar a conscientização e a importância da saúde mental na vida das pessoas. Porque, infelizmente, a saúde mental, de uma forma geral, ainda tem um tabu muito grande em cima dela, ainda é mal vista, ainda tem aquela coisa de que é só coisa de louco, de que é remédio, e a discussão por saúde mental é muito mais ampla, é muito. Não vou entrar no mérito aqui, porque senão daria meia hora falando o que é saúde mental, mas eu acho que é importante a gente ter um espaço para discutir e repensar um pouquinho a forma que a gente tem cuidado da nossa saúde mental. A gente separa muito que assim, a gente cuida muito do corpo, mas da cabeça a gente quase não cuida. Só que isso, de alguma forma, vai refletir em algum momento, de alguma maneira, e provavelmente não muito boa. Então, se eu previno a minha saúde mental, dificilmente eu vou ter algo muito grave, ou algo que vai me dar muita dor de cabeça depois. Então, isso é muito importante. A gente vai deixar aqui embaixo nos links, na descrição do vídeo, o link tanto da matéria da HuffPost, quanto eu vou deixar o link do site do Janeiro Branco, para vocês poderem dar uma olhadinha, que lá está mais detalhado as informações, mas é uma discussão muito importante. Psicólogos pelo Brasil inteiro estão fazendo diversas campanhas. A proposta é que esses projetos, essas atividades que são feitas agora em janeiro, são todas gratuitas, não tem nenhum fim financeiro, diretamente pelo menos, não é para ter. Então o objetivo é que a gente consiga repensar, discutir e cuidar da nossa saúde mental o quanto antes, porque já passou da hora. Só fazer uma ressalva, você falando agora me veio uma coisa na cabeça. A campanha, ela vem, né, com embasamento ali por psicólogos, são muitos psicólogos envolvidos, e quem está encabeçando isso, né, quem está puxando essa campanha são os psicólogos de todo o Brasil aí. Eu não sei se ela tem alguma abrangência internacional, mas eu sei que no Brasil ela tá vindo bem forte. Começando a ter. Mas assim, gente, saúde mental não é só psicoterapia, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem, não é outro vídeo isso também. Exatamente, não é simplesmente assim, eu vou... yoga, tem gente que pensa assim, né? Ah, não, saúde mental, pra eu estar bem na minha cabeça, eu não tenho tempo pra fazer yoga, esses negócios aí. E também não é assim, eu não tenho tempo pra fazer terapia, eu não tenho dinheiro pra fazer terapia. Gente, não é só isso, não é só isso. Não aceitar... E por favor, não é só remédio. Não é só remédio, exatamente. Não aceitar certas coisas, não aceitar padrões que você não gosta, não aceitar... Padrões, gente, calma, a gente não tá falando de gênero. Eu tenho até medo de usar certas palavras, porque tem termos que a gente usa que as pessoas já vão... perigosos. Ah, nossa, vai falar de gênero agora. Ah lá, vai começar. Não é isso. Eu tô falando de padrões, de às vezes você achar que você tem que ter um emprego formal, por exemplo. Mas se eu não tiver... Exatamente, são cobranças que a gente tem, tão enraizadas que a gente não consegue entender. E às vezes você não tá feliz, você não consegue sair daquilo e você acha que você é anormal por não aceitar aquilo, por não estar feliz daquela forma. É isso que a gente tá querendo dizer. Janeiro Branco, ele vem para falar disso. Quebrar esses padrões que foram formados, que deixam a gente preso ali, achando que tem que ser só uma coisa. Gente, é só isso, pá. Então, se eu não gosto disso, eu tô errado. Não é isso. E aí você vive uma vida infeliz, você não consegue viver plenamente a sua vida, só sai repetindo comportamentos e nem entende. Você nem entende o quanto você tá fazendo mal pra você mesmo, fazendo mal pro outro, enfim. Aí você tem filhos e faz mal pros filhos, e os filhos vão continuar fazendo, enfim. E vai nessa cadeia eternamente. A ideia é quebrar esse ciclo, tá? A gente não tá falando de qual é a ferramenta especificamente. A gente não tá falando de terapia. A campanha não é para vender. Ah, não é porque eu quero mais atendimento, porque eu preciso de mais paciente. Não é essa a ideia, tá? Não é isso. A ideia é melhorar a saúde realmente das pessoas, ter uma vida mais plena. A gente tá precisando muito, muito, tá bom? Hashtag autoconhecimento. Exatamente. Mas, enfim, hoje a gente só trouxe uma matéria para falar, e porque a gente
é um assunto um pouquinho longo. A gente tinha que citar o Janeiro Branco, e também é um assunto mais longo ainda. E então não dá para citar outras matérias, mas a ideia é a gente trazer sempre mais de uma, pelo menos umas 3, aí vai depender de cada tema, tá? Ou outros assuntos que a gente não seja exatamente de uma matéria. Exatamente, a gente vai sempre tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês, tá? Hoje, como é o primeiro vídeo, é um pouquinho mais longo normalmente, a gente queria aproveitar só para falar algumas coisinhas para vocês. Virou o ano, a gente veio com bastante novidade, já estávamos implantando ainda em 2018, no finalzinho do ano, então acompanhe a página, o Facebook e o Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Tem os links para vocês acompanharem, a gente está sempre promovendo reflexão, tentando criar novas formas de vocês pensarem em vocês próprios, enfim, nós, né, porque quando a gente fala assim, vocês, na verdade a gente publica também muito pra gente, a gente também pensa muito no que a gente consome ali de conteúdo da Mais, tá? A gente tá fazendo indicação de livro, tá tendo um momento musical aí também, citando algumas músicas para quem se identifica muito com a música, para refletir também tem música. Só não pode colocar aqui no YouTube porque senão dá... não vai ter bloco aí pra gente, não vai rolar. Bom, tem lives ainda, era o forte nosso em 2017, eram as lives, em 2018 deu uma caída, mas a gente ainda tem profissional fazendo live, quem tiver interesse também, você que é psicólogo, procura a gente para dar uma conversada, é uma forma de também ter um espaço maior para debate, né? Rola uma dinâmica bem legal, né? O Face da Mais tem um público bem bacana e bem interessado, tá? Em debater assuntos, enfim, X assuntos. Eu acho que era isso, né, pra falar desse primeiro vídeo aí. Eu acho que é isso. No começo eu expliquei um pouquinho qual que é o objetivo da Mais Psicólogos, né? Mas enfim, é só o primeiro vídeo. Toda semana vai ter vídeo novo com assuntos diferentes, matérias diferentes, debates diferentes, polêmicas diferentes. Mas enfim, eu vou deixar aqui embaixo, como eu falei, os links da matéria, do Janeiro Branco, das nossas redes sociais. Se vocês tiverem vontade de sugerir tema, como eu falei, alguma matéria que vocês acham bacana de discutir, fiquem à vontade para mandar. Estamos abertos para conversar, discutir, debater. Só mandar e comentar, enfim, pelas nossas redes sociais e a gente vai se falando. Beleza. Até mais, gente. Até mais, até o próximo vídeo, hein? Espero vocês. Não, pelo amor de Deus, não posso esquecer, dá o like, curte, compartilha, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber, tá bom? Isso vai ficar sempre pra ele, eu nunca vou fazer isso. Por enquanto. Nunca diga nunca. Tchau, tchau.